vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. A gente está aqui no conteúdo, a gente já fez um vídeo falando sobre a preparação do seu ambiente para quem quer desenvolver sites HTML. E a gente já falou sobre a construção de página, né, os requisitos para construir as páginas HTML, né? Então aqui a gente viu a estrutura dos elementos HTML, o que é necessário, servidor web, editor de texto, e dividimos as tags em 9 grupos, né? A gente já viu o grupo de tags para definições para o navegador, que são tags colocadas no cabeçalho para passar informações para o navegador. E agora a gente vai ver as tags para construção de textos. Então a gente vai aqui, ó, tags para definição do navegador e tag para construções de texto. E aí a gente tem todas as tags aqui que servem para a construção de texto. Já peguei o meu arquivo aqui, ó, teste, meu arquivo teste aqui, que eu configurei no servidor, na minha máquina, né? E criei o arquivo teste. E já abri o arquivo teste aqui, deixa eu fechar esse monte de arquivo aqui. Salvar esse aqui. O meu arquivo teste não está aberto. Vou abrir o arquivo teste aqui. O arquivo teste. Vou abrir aqui. O editor de texto pode ser o editor de texto que vocês quiserem, né? VS Code, Sublime. Aqui eu estou usando um simples só para ilustrar mesmo. E a primeira tag que a gente vai ver porque quando a gente fala de texto, né, a gente pensa logo em um título e os parágrafos. Então a primeira tag que a gente vai ver vão ser as tags H1 até H6, que eu vou definir o cabeçalho, né? No caso, o cabeçalho seria o título, né? O título, o cabeçalho, é porque ele vai dar essa tag, ela vai dar um destaque. Então eu posso usar como um título do meu texto, né? Mas eu posso usar como um cabeçalho da minha página também, né? Por exemplo, página 1, introdução, página 2, sumário, página 3, capítulo 1. Então ela pode servir como um título, né, do meu texto ou mesmo como um cabeçalho. Na descrição do HTML ela define como cabeçalho, mas a gente coloca aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a gente apareceu os cabeçalhos aqui, resumindo, vamos colocar aqui, ó, cabeçalho, e aí já faz a mudança ali, ó, dá um destaque e tal. E aqui eu vou colocar o meu parágrafo. Aqui embaixo eu vou colocar o meu parágrafo com o P. Vou usar a tag P aqui. Parágrafo. E vou fechar o meu elemento. Então beleza, já coloquei o cabeçalho e o parágrafo. O cabeçalho eu posso escolher o tamanho que eu quero, né? Então a gente já definiu aqui o uso da tag H1 ao H6 e a tag P. Outra tag interessante aqui que a gente pode colocar, que é a tag para dar um destaque no texto. A tag B, a tag BR, a tag mark e a tag I. Então vamos lá. Vou pegar meu parágrafo aqui com negrito. E aí eu vou colocar a minha tag B. E aí eu vou colocar um negrito com uma fala. Opa. Vou colocar minha tag I. Eu falei a tag B, a tag I, a tag BR e a tag mark, tá? Com um texto marcado, eu vou colocar minha tag mark, e uma quebra de linha.
no meu parágrafo. Vou colocar a tag BR. A tag BR é interessante porque é uma tag que ele não cria um elemento, né? É uma tag, quando você... Isso aqui é uma tag. Quando você coloca uma tag de abertura, um conteúdo e uma tag de fechamento, você define um elemento HTML, né? Essa tag BR ela não cria um elemento HTML, você só coloca um BR aqui que vai ser onde vai quebrar a linha. Se eu colocar um outro BR aqui, na verdade não vou estar fechando essa tag, eu vou estar quebrando novamente a linha, né? Vamos carregar aqui o conteúdo. Então, ó, parágrafo com negrito, com uma fala. Essa tag aí, é interessante que ela dá um destaque no nosso texto como um itálico, mas ela não é definida como uma tag para colocar o texto em itálico, e sim uma tag para definir que o conteúdo desse elemento aqui, ele é uma fala ou alguma expressão de humor, né? Então, por exemplo, se você vai colocar um texto, fulano disse, dois pontos, traço, aí você coloca no conteúdo do elemento i, né? Entre a tag de abertura e a tag de fechamento i, o que esse fulano falou, né? O texto que esse fulano falou. E aí ele vai colocar em itálico para ilustrar que esse texto foi falado por alguém. Colocamos aqui com o texto marcado, é a tag mark, né? A tag mark, ela simula como se eu tivesse pego marca texto e marcado o texto aqui. E aí eu coloquei uma quebra de linha e eu coloquei uma outra quebra de linha, que não fechou a quebra de linha anterior, né? Na verdade ele fez uma outra quebra de linha. Então essa tag, ela não cria um elemento HTML, ela só quebra a linha, quantas vezes eu colocar aqui. Então vamos lá, vamos aqui. Então a gente já passou a tag de cabeçalho, a tag de parágrafo, a tag para definir um conteúdo falado, né? A tag para quebrar a linha, tag BR, e a tag B para poder colocar em negrito. Agora essas são as tags mais usadas, né, para texto, mas a gente tem outras tags aqui bem interessantes. Por exemplo, essa tag ABBR, ela define que o texto que eu coloquei, ela é uma abreviação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, a quantidade, vamos colocar aqui, o peso daquele pacote está em 20, vou colocar aqui a BBR KG, que é a abreviação de quilograma, né? Então, aqui, se eu carregar minha página, o usuário vai ler normal. O peso daquele pacote está em 20 quilos. O usuário está lendo ali 20 kg, quem entende, né? Kg, quilo. Mas o navegador aqui já entendeu que isso aqui é uma abreviação, não é uma palavra. Então, por exemplo, para um tradutor, esse kg, o navegador já entenderia que não é para ser traduzido, porque é uma abreviação. Então, pode ser que algumas abreviações dê erro, mas nessa daqui ele já vai definir que isso é uma abreviação. Vamos voltar aqui para o outro. Esse address aqui, ele vai estar dentro do artigo. O artigo, quando eu quiser construir um artigo, né, eu vou definir essa tag aqui no início. E aí eu vou fechar aqui e vou criar meu elemento artigo. E todo esse conteúdo aqui dentro vai ser referente a esse artigo, né? Aí eu vou colocar ali, segundo estudos da universidade, de tal lugar, foram feitos alguma coisa e tal, enfim, diversos artigos. E essa tag aqui, ela vai definir
da onde eu tirei esse conteúdo, né? Porque assim, quando a gente faz um artigo, a gente não pode sair falando o que a gente acha, né? A gente precisa ter uma fonte de informação desse artigo. Por que eu estou falando isso no artigo, né? Da onde eu tirei esses dados? E aí eu preciso fornecer a fonte. Então, esse artigo aqui, a fonte, fica nessa tag aqui. Tá. Vou colocar aqui. Tu vê que ele dá até um destaque aqui. Ele até coloca o texto em itálico, assim como colocou eu já apaguei. Como colocou o elemento i. Mas aqui ele está definindo que isso aqui é um artigo e que a fonte desse artigo é aqui, ó. Está aqui embaixo, no endereço. Aqui. Na verdade, o fonte de contato do autor, né? Proprietário do conteúdo do elemento. Bom, assim, se eu tirar de uma página, o conteúdo vai ser de uma página, né? Se for palavra de um autor, né? De repente um autor de livro e tal, aí eu posso definir o autor aqui. Mas enfim, ele vai estar dentro do artigo. Esse BDI e BDO são tags interessantes porque eu acredito que a gente não vai usar muito, mas pode ser que um dia vocês cheguem a usar. A tag BDI isola parte do texto que pode estar formatado em uma direção diferente de outro texto fora dele. Ou seja, vamos supor que alguns idiomas são escritos, né, da direita para a esquerda, e eu vou fazer uma citação desse idioma dentro do meu texto. Essa tag vai informar que esse texto está invertido. E da mesma forma a tag BDO vai inverter esse texto. Então, aqui eu até deixei aqui escrito, ó. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu apagar o resto aqui, BDO, vou tirar aqui tudo, opa, saiu agora também, vou tirar aqui, ó, coloquei meu texto aqui, ó, coloquei a tag BDO, direção, né, right to left, né, direita para a esquerda. E aí, aqui tem o estudo de caso encontrado na internet. E aí eu vou salvar aqui, ó. Você vê que se eu atualizar aqui, ó, e ler ao contrário, estudo de caso encontrado na internet. Você vê que ele inverteu a direção do texto, né? Por acaso, se eu pegasse um texto em outro idioma que fosse invertido, né? Na verdade, eu usaria essa tag para inverter esse idioma e colocar na verdade, talvez o tradutor traduzindo e depois invertendo, né? É uma tag que a gente não usa muito, mas é importante saber o uso dela, né? Vai que um dia a gente encontra por aí. Muito interessante. Então vamos para a próxima tag. A tag block quote, define uma seção citada de outra fonte. Então aqui ela é bem parecida com a address, mas na verdade eu até passei o conceito invertido, né? Esse aqui, não, o conceito está certo de address. E o block quote, você define a seção citada de outra fonte. Ou seja, você vai criar um artigo, criar uma seção ou criar qualquer texto, né? E esse texto foi retirado de uma outra fonte, né? Por exemplo, eu entrei lá na internet e vi uma frase, o dia está muito lindo. E aí eu coloco essa frase, né? Dentro do meu conteúdo, dentro do meu texto, mas eu preciso dizer que essa frase não é minha, essa frase não é de minha autoria, eu preciso informar que essa frase é de autoria de outra pessoa, né? Então eu coloco utilizo esse elemento aqui para citar essa outra fonte, né? De onde eu tirei essa fonte, essa seção, né? Essa tag aqui cite também define um título de um trabalho, né? Define um pedaço do código de computador. Isso aqui na verdade ele vai dar uma ênfasezinha, né? Essas tags aqui, del também,
vai riscar, o define vai formatar seu conteúdo dando destaque, eles vão dar um destaque no seu texto. Para o usuário não vai fazer muita diferença, mas para os motores de busca, de navegadores, tradutores, vão fazer uma diferença considerável nisso daqui. Esse del aqui ele vai passar uma linha por cima do texto, né? Vamos ilustrar aqui. Vou colocar aqui a tag del. Ele dá como se eu tivesse excluído esse texto aqui. E eu posso colocar aqui, por exemplo, essa tag aqui, INS, ele simula como se eu tivesse inserido um texto. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o artigo 2, vou colocar aqui, artigo 2, vou fechar, tudo pelo artigo 3. Aí vou colocar o inserir aqui. O 3 ficou ali do lado de fora. No artigo 3. Escreve em seu conteúdo as regras internas. Beleza. Então coloquei aqui, ó, o artigo 2, coloquei a tag ali del, como se eu tivesse deletado esse artigo 2, substituído pelo artigo 3, como se tivesse inserido esse artigo 3, descreve em seu conteúdo as regras internas. Vamos ver como é que vai ficar. Então a gente vai para cá, ó. O artigo 2, ele deu uma riscada aqui, né? Substituído pelo artigo 3 e deu uma sublinhada aqui no artigo 3, né? Quem está lendo já entendeu aqui, ó, que o artigo 2 ele foi excluído, né? Substituído pelo artigo 3. Descreve em seu conteúdo as regras internas. Então deu para dar uma ilustrada aqui legal. Aqui a gente já passou então a tag, essas tags aqui de cima, code, del, define, formato seu conteúdo dando um destaque. Essa define também só vai mudar, é um destaque mesmo, né? Não vai fazer grandes diferença. Deixa eu atualizar aqui. Deu um destaque aqui em itálico também, né? Fez meio que itálico. A tag de cabeçalho já passamos. Essa tag também define um texto enfatizado. Insert keyboard define como se fosse um conteúdo inserido pelo teclado, né? Vamos colocar aqui KBD, e aí vou colocar aqui, ó, KBD. Vou atualizar aqui as regras aqui, ó, como se eu tivesse digitado, né, inserido com o meu teclado, e deu um destaquezinho. A marca e o marcador, o P, e aqui eu acho que só faltou a tag pré, que eu não coloquei ali, eu vou colocar na lista, mas eu vou exemplificar aqui para você. A tag pré é interessante porque, se eu colocar aqui o conteúdo em uma única linha, aí eu vou atualizar. Vou colocar aqui, ó. Vê que o conteúdo ficou em uma única linha. E ele desconsiderou todo o espaçamento que eu tenho aqui, né? Ele desconsiderou que eu pulei linha, ele considerou pulo de linha, tudo como, se eu colocar aqui, ó, uma espação aqui, tabulação, e salvar,
vai desconsiderar, desconsiderou tudo, colocou, substituiu tudo por um espaço único e pronto, acabou. É assim que está escrito. Porém, eu usando a tag pré, ele vem aqui, ó, ele mantém toda a formatação que tem no texto original. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos supor que eu coloque aqui, vamos colocar uma lista aqui, uma lista de compra, sei lá, uma lista de compra, preciso comprar arroz, feijão, banana, alface, e assim por diante. E aí, para eu não voltar aqui e ficar coisando aqui, essa lista de 4 itens está tranquilo, né? Mas pode ser que a lista seja maior, né? De 200 itens, pode ser uma lista de nomes, de e-mails, e eu preciso manter um abaixo do outro, porque se eu atualizar aqui, eu vou ver uma lista assim, uma do lado do outro, né? E aí, se eu pegar aqui, ó, só ilustrar aqui, ó, já começa a ficar difícil de ler, né? Aí já foi embora, já arroz, feijão, blá, blá, blá. Porém, se eu pegar aqui, ó, o navegador ele mantém. Já ficou um pouco mais agradável a leitura. Então, essa é a tag pré. Passamos todas as tags. São bastantes tags aqui, mas não tem muito o que explicar para cada tag. O próprio título aqui já é autoexplicativo, né? O vídeo eu queria mais passar as tags para poder explicar uma por uma. E qualquer dúvida, coloca no comentário, dá uma curtida, dá uma compartilhada. E na próxima, vamos pro próximo conteúdo, né? Que no próximo vídeo a gente vai ver as tags que executam funções para o usuário clicar, né? São tags que o usuário pode clicar e vão executar algum tipo de função. Aguardo vocês no próximo vídeo.